Salve, salve turma! Bom, voltamos para mais uma aula de domótica, onde hoje nós vamos conseguir observar aí como que é feita essa criação, como é que a gente vai conseguir unificar várias coisas para conseguir ter um rendimento, uma eficiência melhor desses nossos sistemas de domótica que vão ser aplicados aí na residência ou nos comércios onde a gente for trabalhar. Então, para isso, é muito importante que vocês saibam essas três informações, essas três coisas aqui, que é dados, a gente precisa entender o que é um dado, a ideia de informação, qual que é essa relação com esses dados e como que a gente vai conseguir criar um conhecimento, como que esse conhecimento vai ser bom o suficiente para a gente conseguir criar um cenário aí um pouco diferente, um pouco diferenciado, ou talvez um cenário melhor para essas soluções que a gente está propondo. E para isso é muito importante vocês constantemente buscarem por conhecimento, buscarem por soluções que muitas vezes vão estar aí em outras áreas. Afinal de contas, a ideia de domótica, as soluções que vão ser aplicadas em domótica vão estar muitas vezes relacionadas aí a esses conhecimentos chamados conhecimentos multidisciplinares. Então, vocês precisam ter uma informação, precisam ter um conhecimento aí de alguma coisa que está em outra área, muitas vezes, que este conhecimento de uma outra área pode ser aplicado no seu sistema, pode criar aí uma solução melhor para você. E aí, baseado em algumas coisas que também já foram observadas nas últimas aulas, eu posso falar para você o seguinte, olha, conhecimentos em áreas como arquitetura, engenharia, computação, medicina, geografia, sociologia, psicologia, tudo isso pode ser importante para vocês criarem soluções melhores, para criar soluções mais complexas aí desses seus sistemas de domótica. Então, se vocês por um acaso tiverem conhecimento aí relacionado a algumas dessas áreas ou até outras também que não foram aqui citadas, talvez vocês consigam usar este conhecimento que vocês obtiveram lá naquela área para criar um cenário melhor aí para a gente em domótica. E aí, como que a gente vai conseguir fazer essa unificação de áreas? Bom, para isso é importante vocês primeiramente terem uma base científica, terem um conhecimento crítico aí que vocês vão falar, olha, isso daqui pode ser aplicado, isso daqui vai criar uma solução melhor. E aí, obviamente, vocês precisam testar, vocês precisam analisar esse sistema. Muitas vezes vocês vão precisar gastar aí bastante tempo para conseguir fazer essa base científica, para vocês conseguirem estudar esse cenário para saber se de fato vocês vão conseguir criar aquela ideia, aquela nova proposta que vai ser aplicada aí nesse sistema de domótica. Então, vamos lá, vamos tentar observar aí como é que a gente vai trabalhar com dados, informações e conhecimento, ou também algumas pessoas chamam esse conhecimento como inteligência. E aí vocês vão ver que é muito importante vocês terem essa ideia, conseguir diferenciar cada uma dessas coisas. Então vamos lá, olha, a ideia primeira de dados significa um registro que muitas vezes vai estar ali isolado, solto, que não necessariamente vai trazer muita informação o suficiente para vocês. Esse dado ele vai ter aí basicamente um valor, por exemplo, como eu mostro aqui, um exemplo de, olha, eu peguei um sensor de temperatura está em algum local específico e esse sensor de temperatura ele me traz um dado específico, aquela medição naquele momento específico. E essa medição me diz, por exemplo, 40 graus. Olha, se vocês buscarem
tentarem analisar esses 40 graus, vocês podem falar o seguinte: 40 graus, então isso daqui é uma temperatura relativamente elevada, né? Mas talvez, se vocês estiverem analisando, por exemplo, a temperatura de um caldeirão, por exemplo, 40 graus é relativamente baixo. Um caldeirão, uma caldeira, por exemplo, industrial, vai ter aí temperaturas muito mais elevadas do que 40 graus. Então, a gente precisa de mais informações, de mais dados para conseguir trabalhar aí, para a gente conseguir fazer essa análise correta para saber se isso daqui é elevado, se isso daqui é baixo, como que a gente vai trabalhar com esses dados. Então, a partir da unificação de vários dados, a gente consegue criar a lógica de informação. Então, uma informação ela está baseada na união, no conjunto de diversos dados, de diversas medições, por exemplo, isoladas. Então, se a gente pega aquele mesmo medidor de temperatura e faz a medição por vários dias, por exemplo, por vários horários, por várias horas, aí durante 1 ano, 10 anos, 20 anos, esse sensor de temperatura ele vai apresentar aí variações, e essas variações todas unificadas, a gente consegue então de fato ter alguma informação, ter alguma ideia do que está acontecendo naquele nosso cenário. Então, vamos lá, por exemplo, exemplificar aqui também essa ideia de temperatura. Então, olha, a temperatura anual que eu peguei com esse mesmo sensor que estava me gerando diversos dados, ele me diz que a temperatura anual em BH, ela geralmente varia aí entre 13 graus e 30 graus. Então, se o nosso sensor estava medindo 40 graus, olha, a gente sabe que essa temperatura neste cenário específico seria relativamente elevada. Então, é uma temperatura muito alta, baseado naqueles padrões, naquelas medições ali que estão mais comuns para a gente verificar. Agora, se a gente fizesse essa mesma medição lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, olha, 40 graus vai estar aí uma temperatura relativamente normal, né? Rio 40 graus, então tá aí uma temperatura razoável para eles nessas mesmas medições. Então, é importante vocês terem informações para conseguir saber como realmente a gente vai conseguir trabalhar. E aí, um ponto muito importante: uma informação não significa que todos os dados vão trazer a mesma medição, eles vão trazer aí o mesmo cenário. Óbvio que não. Uma informação ela depende de diversos dados e muitas vezes dados totalmente adversos, totalmente distantes um do outro, porque a partir desses dados a gente consegue observar aí um cenário um pouco mais próximo da realidade. Então para a informação, a gente vai precisar de dados, sejam eles de qualquer lado. Pode ser um extremo aí de um lado ou pode ser o extremo aí, por exemplo, de uma medição negativa. Então, informação depende de diversos dados, independente da medição que eles estão criando. E por fim, a gente tem a ideia de conhecimento. O conhecimento, assim como a informação, ela demanda da união de diversos dados, o conhecimento vai demandar aí a união de diversas informações. Então, a partir dessas diversas informações de temperatura, a gente consegue possibilitar aí criar alguma solução para esse nosso cenário. Por exemplo, a gente pode informar, olha, a temperatura de repente ela está aumentando. Então, baseado nessas informações, baseado nesses diversos dados, a gente consegue propor alguma solução para, por exemplo, ajustar aquela temperatura que a gente está analisando. E aí, para que isso aconteça, a gente volta lá naquela base científica, onde a gente precisa trabalhar com diversas hipóteses, previsões, ações e tentando sempre buscar
um resultado. Então, o conhecimento ele vai trabalhar com todas essas ideias. A gente tem que fazer um estudo, a gente precisa observar diversas coisas e a gente consegue criar soluções, talvez que sejam até ótimas para esse nosso cenário. Então, voltando lá no que foi falado na última aula, então olha, um conhecimento que foi gerado a partir dessas diversas medições de temperatura seria a ideia de que, olha, abra a janela para basicamente haver aí essa troca de ar naquele nosso cenário de um escritório, por exemplo, que precisa manter a temperatura o mais fria possível dentro de um ambiente, mas também busca por uma eficiência energética. Então, este conhecimento demanda de informações de diversas áreas, de diversas coisas, diversas informações que foram coletadas aí durante relativamente bastante tempo. E aí, para exemplificar, para tornar algo mais visual essa ideia de conhecimento, a gente tem a lógica de que, olha, um dado vai estar aqui sendo indicado por essas bolinhas, onde esse dado, ele de certa forma vai ser isolado. Então a gente tem aqui dados de um conjunto aqui amarelo que vai criar aí alguma informação. A gente tem dados aqui de um outro conjunto verde que vai criar uma outra informação. Aqui dados rosa que vão criar aqui esse conjunto rosa, né, essa informação aqui baseado no conhecimento de rosa, no contexto rosa. E aí, como que vai ser a possibilidade da gente criar este conhecimento? Olha, o conhecimento, pensando que essas informações são de áreas diferentes, o conhecimento basicamente vai ser a possibilidade de unificar, de fazer um link aí, fazer uma ligação entre esses diversos conhecimentos. E, basicamente, criar este conhecimento é algo muito valioso, é algo muito importante para vocês. Tanto é que, na prática, quando a gente verifica, talvez, o valor, o custo desse conhecimento, vocês vão perceber que ele é relativamente caro. Se vocês quiserem vender um conhecimento, ele vai ser muito caro, ele vai ser muito valorizado aí por mercado aí, de um modo geral. Agora, num outro sentido, a gente já ouve aí algumas empresas, por exemplo, falando sobre a venda de dados. Então, venda de dados, dados vão ter valores relativamente baixos. E também esses dados, quando a gente observa a complexidade dela, esses dados, eles praticamente não têm relação, não têm uma inter-relação ou alguma interação com outros meios. Então, esses dados são totalmente isolados, são totalmente fáceis de serem obtidos. Por causa disso, esses dados são relativamente baratos. Então, o que uma empresa demanda, por exemplo, de fazer? Ela precisa vender diversos dados, diversas pessoas geram dados no dia a dia. Então, essas empresas, que a gente já consegue ver aí no mercado de modo geral, vai propor a venda desses dados. Então, dados que são baratos em grande quantidade, uma quantidade muito elevada, eles vão começar a ter aí um valor de mercado. Mas, se por um acaso vocês não tiverem esses dados, vocês podem unificar esses dados, criando aí informação, onde essa informação demanda aí, por exemplo, de alguns filtros que são aplicados nesses dados, de algumas separações desses dados, a gente consegue criar aí relações para conseguir aumentar o valor desses dados. E por fim, o que seria o mais caro, que é o conhecimento. Este conhecimento ele é muito valorizado, ele é muito custoso. E se vocês tiverem um conhecimento e quiserem vendê-lo, olha, vocês sabem que este valor vai ser muito elevado. Então, vender conhecimento é muito mais valorizado do que muitas vezes vender dados, porque muitas vezes também
dados vão estar aí disponíveis para a grande maioria dos casos, para a grande maioria das pessoas e também empresas. Agora, conhecimento vai demandar muito mais trabalho para ser adquirido. Beleza, gente? Bom, fica aqui essa ideia de essa diferenciação de dados, informação e conhecimento e, novamente, para vocês criarem soluções melhores voltadas aí à domótica ou também qualquer outra área que vocês tiverem interesse, busquem sempre por conhecimento, porque este conhecimento vai ser muito mais valoroso para vocês. Valeu, gente. Até mais.